Nós estamos no mês de março, mês da mulher, mas esse vídeo serve para o ano todo, infelizmente, para todos os outros seguintes, até essa discussão ficar velha. Meu nome é Nathalie Neres, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos ao meu canal. Hoje eu quero conversar com vocês sobre algo que muitas de vocês já devem ter ouvido falar dentro das discussões feministas, mas que é sempre bom enfatizar. Eu vou começar com uma experiência um pouco pontual e pessoal, que é a que eu venho experimentando há anos, né? Sei de uma pessoa que tá na internet, que fala algumas coisas e é chamada para falas, para evento, e conversando com amigas minhas que também são mulheres negras e trabalham com internet, estão nesse meio, a percepção é muito parecida. Existem dois momentos no ano importantes para nós. O primeiro é novembro, né? Quando a gente é chamada para falar sobre feminismo negro, para falar sobre ser mulher negra, como é ser mulher negra na sociedade, feminismo negro, mulher negra, etc. E depois deveria ser março, quando a gente é estrategicamente esquecida ou invisibilizada minimamente, citada pontualmente, mas você percebe a mudança na narrativa, você percebe a mudança na construção dos discursos no geral, e eles não incluem a discussão acerca da mulher e ser mulher negra, e quando fazem é muito num ar de recorte, né? Estamos recortando a experiência negra dessas mulheres, partindo de uma experiência geral do que é ser mulher. E isso é muito engraçado, porque a gente sempre fica falando dia da mulher, ser mulher, ser mulher. E eu acho que esse singular devia ser abolido. Eu acho que a gente nunca mais tinha que falar movimento de mulher, ou dia da mulher, ou o que a mulher quer, ou o que a mulher precisa. Porque todas as vezes que a gente retira a pluralidade do nosso discurso, a gente tá partindo, independentemente de se é a nossa intenção ou não, de uma perspectiva muito branca do que é ser mulher. Principalmente quando a gente fala em Brasil, né, em que a gente vive em uma sociedade altamente racializada e hierarquizada. Eu vou falar isso com vocês com um pouquinho mais de profundidade no meio desse vídeo. Não tem como, não há possibilidade da gente ignorar que somos mulheres no plural e que não existe uma mulheridade única e guarda-chuva que vai conseguir dar conta das complexidades de ser uma mulher negra, de ser uma mulher trans, de ser uma mulher indígena no Brasil hoje. E eu quero trazer nesse vídeo um texto pra gente refletir bastante sobre isso, mas vocês sabem também, só pra gente refletir um pouco, o quanto eu tenho falado ultimamente no canal sobre as dificuldades que eu tenho enfrentado pra mostrar pras pessoas que eu vou e quero e posso ocupar lugares múltiplos dentro da internet na minha vida, né? Que apesar de eu ter começado o meu canal e sempre ter seguido falando sobre gênero, sobre raça, eu quero falar sobre moda, eu quero falar sobre beleza, e aí as pessoas me apontam como contraditória, e não há contradição nisso, ainda mais quando você vai pensar que eu falo de moda sustentável e brechó, o que é social, e falo de beleza vegana, o que é ainda mais social e revolucionário. Mesmo que eu não falasse, mesmo que eu falasse de moda pura e simplesmente, de beleza pura e simplesmente, isso não invalidaria o meu discurso, e eu tenho certeza que a maior parte de vocês que estão me assistindo e que acompanham outras mulheres também muito revolucionárias e que são brancas, dificilmente as viram se desculpando por serem mais do que as dores e opressões dela. Dificilmente vocês as viram forçando uma barra para enfatizar e mostrar que ela pode sim falar e ser outras coisas e que isso não limita ela de forma nenhuma. Isso aconteceu comigo, isso não acontece só comigo, isso acontece com mulheres negras nessa plataforma desde o primeiro dia que a gente chegou aqui. E eu tenho certeza que as mulheres negras que você acompanha o conteúdo aqui já falaram e você já ouviu elas falando em algum momento sobre a liberdade, a possibilidade de serem quem quiserem ser. E não só mulheres negras daí, mulheres trans também frequentemente caem nessa armadilha patriarcal e branca de serem limitadas às suas dores e de serem enfatizadas só nesse momento. E é engraçado porque não, em momento nenhum nós podemos nos pensar em uma totalidade. Em novembro nós somos as mulheres negras e no mês da mulher nós somos invisibilizadas ou recorte. É como se as nossas experiências de racialização, no caso de mulheres negras e mulheres indígenas, ou nossas experiências de gênero e sexualidade, no caso de mulheres trans, nos afastassem, nos colocassem como um porém, como um entretanto, como um recorte, como um tem também essas outras mulheres, quando a gente vai discutir mulheridade, quando a gente vai discutir o que é ser mulher. Por que ser mulher negra? Porque ser negra exclui ou transforma o meu discurso enquanto mulher como se ele fosse uma exceção. Por que a minha mulheridade só é enfatizada e talvez mais colocada em ênfase em novembro?
e não em março. Mulheres negras estão expostas à misoginia tanto quanto e mais do que mulheres brancas. Mulheres negras sofrem com a sociedade capitalista e patriarcal que nós vivemos, com as diferenças salariais, tanto e mais do que mulheres brancas. Mulheres negras sofrem com a dupla jornada de trabalho mais do que mulheres brancas, porque é tripla. Se mulheres brancas têm um duplo caráter de opressão, muitas vezes por serem brancas e por serem mulheres, mulheres negras têm um triplo caráter de opressão por serem brancas, por serem mulheres e por serem pobres, quando a questão de classe entra em discussão. Como diz Lélia Gonzalez, é esse caráter duplamente biológico que mulheres brancas não têm, que no caso de mulheres negras é a raça e a mulheridade, que nos coloca em uma situação de ainda mais violência e sofrimento. E é justamente sobre Lélia Gonzalez que eu quero falar hoje, porque eu poderia reproduzir várias das coisas que ela me ensinou para vocês, mas eu quero trazer para vocês aqui uma análise, uma conversa sobre um dos textos que mais transformaram a minha vida e meu processo de estudo e consciência política e social, racial e de gênero. E eu já citei ele aqui no canal, só que hoje a gente vai se aprofundar um pouco mais nele, que é Por um Feminismo Afro-Latino-Americano. E neles vocês vão entender porque falar sobre negritude em março ou em qualquer outro mês do ano, quando a gente fala sobre ser mulher, não é recorte, não é uma ênfase, não é um porém, não é um entretanto. Falar sobre negritude e falar sobre ser mulher na América Latina é a mesma coisa, majoritariamente. Nesse texto, que é bem curtinho, a Lélia tem como objetivo central apontar contradições dentro do movimento feminista. Movimento esse que ela não nega de fato nenhum as contribuições e a transformação do mundo em que a gente vive. O objetivo dela nesse texto é apontar de uma forma muito didática a constante exclusão de mulheres indígenas e negras dentro do movimento de mulheres. E aí ela não fala desse movimento de mulheres aleatório, feito só por mulheres brancas, né, como sua raiz. Ele se tornou assim porque é excludente. Mas ela narra, como Angela Davis também já fez, o fato de quase todos os movimentos sociais terem suas raízes no movimento negro. O movimento político, a organização, a luta que nasceu dentro de grupos escravizados foi o que deu origem a tudo que a gente conhece. As discussões políticas que nasceram em contextos de pessoas escravizadas foram o que deram continuidade, foram o que deram base para as discussões de quase todos os movimentos sociais que a gente conhece hoje. A Lélia diz que sem a construção de uma irmandade negra na raiz dos movimentos sociais, nunca teria havido uma irmandade de mulheres. Que sem o orgulho negro e o poder negro, né, o Black Power, o Black Pride, não teria havido também o poder LGBT, o orgulho LGBT. A Lélia também cita o dizer de algumas feministas que enfatizam o movimento pelos direitos civis estadunidense, que lutou por liberdade e igualdade, como uma porta de entrada e incentivo para que mulheres também começassem a questionar e buscar esses mesmos valores. Ou seja, o que a Lélia quer enfatizar é que o próprio movimento feminista, que bebeu tanto do movimento negro, ainda hoje, tanto na época que Lélia escreveu, final da década de 90, quanto em 2020, ainda tem práticas de exclusão racial. A Lélia explica também que não tem como a gente pensar nenhuma questão de gênero sem pensar a questão racial, principalmente quando a gente está falando sobre a América Latina. Isso porque a nossa colonização veio da Península Ibérica, como vocês sabem, Espanha e Portugal, que eram sociedades muito estratificadas racialmente, né, e organizadas em castas, e por isso tinha muito espaço para desigualdade e para movimentação também de discussões étnicas. E essa mesma estrutura que colonizou a gente enquanto Brasil e América Latina no geral, que a Lélia nesse texto diz que tem histórias e problemas hoje, ainda hoje, muito parecidos, foi o que fez também com que a nossa estrutura fosse altamente estratificada e a questão racial, os grupos étnicos sofressem tantos problemas, desigualdades e impactassem tanto na organização e na configuração dos países como a gente conhece hoje. Essa estratificação e alta hierarquização das sociedades, ou seja, fazer com que as pessoas se vissem em vários grupinhos diferentes e organizar esses grupos hierarquicamente, ou seja, colocar um num ponto mais alto e outros num ponto mais baixo, faz com que as pessoas constantemente busquem superar essas etnias que são vistas como inferiores e buscar esse lugar próximo ao topo. E esse lugar do topo nas sociedades da América Latina é a branquitude, é ser branco. Então, falar de um lugar de neutralidade de gênero, por exemplo, em que mulheres é uma categoria aleatória e
geral é estar, e não questionar essa estrutura de hierarquização, é estar falando só sobre mulheres brancas, independentemente das intenções. Porque as nossas estruturas, a forma como o nosso país foi formado, faz com que não exista nenhum lugar neutro. A categoria mulher não existe, porque a categoria mulher é mulher branca. A categoria homem generalizada não existe, porque a categoria homem é homem branco, justamente porque não define etnia, justamente porque não define grupo. Se a gente vivesse uma sociedade não tão estratificada assim, não tão dividida em 1000 grupinhos, talvez a gente pudesse usar categorias amplas. Só que esse não é um privilégio que a gente tem na América Latina. E aí a Lélia continua e diz que por conta disso, as mulheres americanas e ameríndias, americanas é como ela chama mulheres negras, né, na América Latina, têm a primeira conscientização sobre a violência a partir do racial. Ou seja, o primeiro contato, a primeira experiência do preconceito, da falta de direitos, da violência, é por conta da sua condição racial, sejam elas mulheres negras ou mulheres indígenas. E é por conta disso que mulheres negras e mulheres indígenas, principalmente, iniciam as suas discussões políticas, as suas participações em movimentos sociais, se aproximando de movimentos racializados, de movimentos sociais que têm uma discussão sobre grupos étnicos. E é aí, no centro desses movimentos, é aí participando desses movimentos racializados no Brasil, que as mulheres negras e mulheres indígenas também tomam consciência da opressão de gênero, uma vez que os companheiros, né, homens negros ou homens indígenas podem reproduzir facilmente práticas sexistas, né, da nossa sociedade, além de retirarem a participação em espaços de decisão dessas mulheres nesses espaços. E é aí que as mulheres nessas sociedades, né, na América Latina, se voltam, né, para o movimento de mulheres, tentam entender como é que elas podem achar nesse espaço, nesse outro espaço, né, algo tão importante como a Lélia fala, como a fraternidade negra, que é a irmandade entre mulheres. E aí, as mulheres negras ameríndias, se nós não podemos estar aqui 100% porque homens seguem sendo sexistas e machistas, independentemente de serem racializados ou não, vamos com as nossas companheiras mulheres. E no berço do movimento de mulheres, as mulheres americanas e ameríndias, como Lélia fala, experimentam igual exclusão e igual invisibilidade. Quando elas encontram esse espaço de fala, esse espaço de discussão, Lélia também diz que é muito constante que elas sejam desracializadas, né? Ou seja, aqui a gente está falando de uma categoria mulher geral, e trazer a questão raça não te coloca aqui, te coloca no movimento negro, porque aqui é movimento de mulheres. Só Deus sabe que mulheres, né? E isso é o que a gente vem experimentando o tempo inteiro. A minha narrativa, quando ela coloca a experiência de uma mulher negra e é racializada, ela é ignorada num contexto de discussão de mulheres e ela é jogada para um contexto de discussão sobre negritude. Quando eu continuo falando sobre uma experiência de mulheridade pautada na sociedade que a gente vive, que não é uma experiência específica, que não é uma experiência de minoria, que não é uma experiência mínima, né? E Lélia fala no texto também que o proletariado das sociedades latino-americanas, ou seja, né, quem trabalha, força de trabalho, as pessoas que estão em lugar de vulnerabilidade, né, e que são exploradas por aqueles que têm dinheiro, são majoritariamente mulheres negras e mulheres indígenas. Então a gente não está falando de uma exceção, a gente não está falando de um recorte, a gente não está falando de uma ênfase que tem que haver em um discurso maior, guarda-chuva, chamado mulheres, porque este guarda-chuva não existe. E se tentarem colocar, é um guarda-chuva altamente hierárquico, altamente racializado e branco, só que não se fala branco porque acha que existe um lugar de neutralidade. Tá confuso? Espero que não, espero que esteja dando para entender. Rolê é esse, não existe mulher. Essa categoria mulher, ela é mulher branca. Mesmo quando você não diz mulher branca, ela é mulher branca. Então, isso aqui é pra gente entender que não tem como falar no geral. Então não tem como falar, poxa, mas a gente vai falar sobre feminismo negro. E aí por que então, né? Mulheres começam a se organizar e se falar, né, feministas negras. Justamente porque experimentam essa primeira exclusão dentro do movimento de mulheres. É por isso que depois elas têm que se organizar etnicamente fora do movimento de mulheres. Ou entre esses meios, né? Entre o movimento negro, que também tem experiência sexista, e entre o movimento de mulheres que tem experiência racista. Isso cria uma terceira coisa que muitas pessoas e muitas mulheres brancas
falam à torta e à direito, né, mulheres brancas feministas, que, nossa, não seria melhor juntar tudo e falar a mesma coisa? Não tem como juntar tudo, porque se junta tudo embaixo de uma categoria que é generalizante, que é ampla, que acha que abarca todo mundo, mas segue falando só sobre mulheres brancas. Parece que tá muito abstrato, mas vocês experienciam isso todos os dias. Todas as vezes que eu sou citada também, eu percebo isso. Todas as vezes que aparece alguma coisa pra mim, é sempre a mulher negra, ou a youtuber negra, ou a questão racial que vem sendo colocada como uma exceção. Quantos projetos vocês não estão vendo sendo desenvolvidos por mulheres que tem em sua maioria mulheres brancas, sabe? Quando você pergunta e questiona por que a desracialização desse movimento, desse grupo, existe o token, né? Existe daí aquela mulher única, negra ou indígena que vai ser colocada. E isso é um problema, porque você segue falando de uma luta e de um lugar de alto privilégio. A conclusão dessa parte é não racializar o discurso o tempo inteiro, ou seja, não entender que a gente está falando de pessoas brancas, pessoas negras ou pessoas indígenas no Brasil, já é fazer com que o racismo estrutural brasileiro e a nossa colonização altamente estratificada e desigual siga acontecendo, porque você simplesmente não olha para a importância de dar ênfase ao que é essa existência plurirracial da América Latina e do Brasil. E eu vou ler agora um trecho da Lélia que eu acho que é fundamental para a gente fechar tudo isso. Se eu achar o PDF, eu vou colocar na descrição, tá? Porque isso aqui foi da época da faculdade. A Lélia fala, abre aspas, por tudo isso, o feminismo latino-americano perde muito da sua força ao abstrair um dado da realidade que é de grande importância: o caráter multirracial e pluricultural das sociedades dessa região. Tratar, por exemplo, da divisão sexual do trabalho sem articulá-la com seu correspondente em nível racial é recair numa espécie de racionalismo universal abstrato, ou seja, esse lugar amplo, neutro, que é todo mundo igual, mas que no fim do dia é branco e é elitista. E quando não se coloca a questão de gênero, é um homem típico, eu devia ter lido o resto, típico de um discurso masculinizado e branco. Não falar da opressão da mulher latino-americana é falar de uma generalidade que oculta, enfatiza e tira de cena a dura realidade vivida por milhões de mulheres que pagam um preço muito caro pelo fato de não serem brancas. Concordamos plenamente com Jenny Bourne, eu acho que é assim que fala, quando afirma 2 pontos. Eu vejo o antirracismo como algo que não está fora do movimento de mulheres, senão como algo intrínseco, ou seja, na raiz, no âmago, no meinho, no centro de tudo, aos melhores princípios feministas. Ou seja, a luta antirracista, ela tem que estar, ela é parte, ela é necessária para que o feminismo, para que o movimento de mulheres, seja lá como ele se denomine, se construa. Não existe discussão feminista, não existe mulher, essa categoria generalizante, porque categoria generalizante é uma prática masculinizadora branca. Então, se a gente quer ser de fato revolucionária, se a gente quer de fato falar sobre transformação, se a gente de fato quer falar sobre revolução, se a gente quer de fato transformar paradigmas da nossa sociedade, que é patriarcal, capitalista, racista, transfóbica, racista, de novo, porque é duplamente racista, a gente precisa sair desse lugar de neutralidade e generalidade. Aí você vai falar, nossa, então não existe mulher, então não existe homem, existe homem negro e branco, existe mulher branca, mulher negra, mulher indígena, e é isso, e é a gente entender como construir os nossos discursos sem apagar ou sem invisibilizar a existência de outras mulheres, sabe? E é muito doido como março pra mim é um mês que eu tenho zero identificação, que eu tenho zero proximidade, que é o mês, né, o 8M, o hashtag 8M, porque pra mim é um mês de pautas brancas, de pautas de mulheres brancas. E o espaço que mulheres negras têm pra falar sobre as suas pautas é novembro. Então, como Angela Davis diz, e você com certeza já deve ter ouvido, porque todo mundo fala, e a realidade, quando a base da pirâmide se movimenta, ou seja, mulheres negras, todos se movimentam também. A sociedade toda se movimenta também. Tem um livro que eu li uma vez, ele é o exemplo claro disso, chamado, acho que, O Clube da Luta Feminista. Eu li umas partes porque eu fiquei horrorizada. E ele é um manual de como viver e experienciar a desigualdade no ambiente de trabalho
e ele parte de uma perspectiva de mulheres que já experienciam e vivem cargos de direção, sabe? De tomada de poder, que já são diretoras e que já tem que aprovar coisas. E parte de um lugar muito alto que a gente sabe que mulheres negras, mulheres indígenas, mulheres trans não estão incluídas. Então, aquele discurso que não enxerga de que mulher eu tô falando, ele é elitista, ele é racista e ele é invisibilizador de outras experiências. Tudo isso, gente, pra falar que bora melhorar o discurso em março, bora de melhorar o discurso nos outros meses do ano, bora parar de enxergar mulheres negras só em novembro, bora parar de enxergar mulheres indígenas só quando alguma coisa acontece na Amazônia, bora começar a falar sobre essas experiências e sobre o que é ser mulher na América Latina de uma forma amplamente plural, assim como a nossa sociedade é. Todas as vezes que você falar mulher, todas as vezes que falar movimento feminista, você imagina que as pautas são diferentes e que não há problema nisso. E que temos problemas diferentes para pessoas diferentes em uma sociedade altamente desigual e estratificada como a nossa é. É isso. Esse vídeo foi uma reflexão aí que eu tava levando para esse mês que eu nunca fico... Eu tenho uma relação muito complexa e ruim com março, né? Pra começar, porque eu até tava lendo um texto ontem, no Dia da Mulher, né? No 8, sobre como, tipo, mulheres negras nunca foram parabenizadas. Eu nunca recebi flores no Dia da Mulher. Então, né, não que eu queira receber flores agora, porque eu vou falar, nossa, se nunca recebemos flores, agora queremos receber flores como mulheres negras. Só que até o discurso de o que se quer e o que se não quer mais em março é branco, sabe? Então é isso. Vamos nos pensar, né? Vamos enfatizar as nossas diferenças, porque elas são fundamentais pra gente desconstruir as desigualdades que foram construídas em cima das diferenças, porque você não ignora desigualdades generalizando tudo, né? Não é assim que você destrói a desigualdade. A diferença não é o problema, a desigualdade que é, e você não acaba com ela só falando, então somos todos iguais, somos todos humanos. Não somos todos humanos, não. Um grande beijo, depende do contexto, assim, se você tá falando de uma parte mais... Deixa um like, se inscreve nesse canal, porque tem muito mais conteúdo amplo sobre a minha experiência plural enquanto mulher, enquanto negra, enquanto vegana, e nenhuma delas é menos sobre mulher, menos sobre negritude e menos sobre veganismo. É tudo parte de quem eu sou e do que eu quero falar na internet. Um grande beijo, tchau!